Bem-vindo e me acompanhe. Eu tenho o Keychron K4 e hoje vou fazer o unboxing junto com uma rápida análise do teclado, mostrando também suas especificações, o que ele oferece e um pequeno exemplo do perfil sonoro. Certo, então antes de começarmos, vamos falar primeiro sobre os switches. Então, temos aqui o switch Banana Tactile Keychron Super. Como você pode ver aqui, é isso que temos. Agora, se virarmos a página para o verso, temos um monte de informações organizadas de forma clara e concisa. Então, layout TKL. Temos dupla compatibilidade com o configurador web para Mac e Windows. Taxa de acionamento de 1000 Hz para os interruptores até 3 dispositivos via Bluetooth. Em seguida, temos a duração da bateria, com 4.000 mAh, isso nos dá cerca de 4 semanas de autonomia. Isso é muito bom. Então, com a capacidade da bateria, ela dura até 4 semanas quando a retroiluminação está desativada. Ok, era isso que eu estava e acabei não lendo até o final. Então, com a retroiluminação desligada, você vai conseguir as 4 semanas. Com ela ligada, não. Presumo que com ela ligada, você deve ter algo em torno de 1 semana. A retroiluminação em um teclado consome muita energia. Então, em comparação com o próprio teclado, quando se trata de consumo de bateria, essa vai ser a maior responsável pelo consumo. Pessoalmente, não me importo muito com a retroiluminação, então prefiro desligá-la para ter uma duração de bateria melhor. Mas se você gosta e quer usar, tudo bem. Você só vai precisar ficar de olho na bateria e provavelmente carregá-la com mais frequência. Mas não se preocupe, você pode conectá-lo à porta USB-C e carregá-lo e usá-lo ao mesmo tempo. Então você sabe que isso não é realmente um problema. E depois os efeitos de iluminação. Agora temos mais de 22 efeitos de iluminação para você escolher. Vamos começar logo. Pronto. Ok. Embalagem excelente. Parece super limpo. Sim, é um pouco diferente. Então temos apenas um pouco de espuma bem aqui. Um pouco, porque outros modelos na verdade tinham algo parecido com o que temos aqui. Como cobertura temos o guia rápido de início. Ele nos informa que também podemos trocar os botões aqui, já que ele vem com botões substituíveis. Os que já estão aqui são basicamente para Mac, com a tecla Option, a tecla Mac e novamente Option, então você pode substituir por keycaps normais de teclado Windows. E aqui temos a Keychron, então isso nos diz que estamos usando seja lá o que for que eu li antes. Por algum motivo, em termos de embalagem, essa parece ser a de qualidade mais baixa de todas. Eu também tenho mais 2 teclados por aqui que vou mostrar em 1 segundo. De qualquer forma, aqui temos as teclas que mencionei antes. Temos um cabo tipo C para tipo A. O tipo C angulado em 90 graus. Muito bom. E também algo que eu não mencionei em nenhum dos outros 2 vídeos de unboxing. O cabo trançado é de ótima qualidade. Em seguida pegamos uma chave de fenda, a chave Allen, um extrator de teclas e um extrator de interruptores. E é isso. Então vamos pegar isso aqui embaixo à direita, também temos um manual. Tenho quase certeza de que todos nós sabemos como apertar teclas. Ok, então vamos entrar aqui. Ok, por algum motivo Enter está a fazer o maior sucesso. Certo? Isso é Enter, sim, é verdade. Pronto. Isso é um pouco melhor. Não, isso também é... Ok. De todos os teclados que analisei, o K8 parece ser o que tem a qualidade mais baixa, para ser sincero. Eu dei uma olhada no K2 e também no K4. Agora, para mostrar a vocês, vou também mencioná-los, já que os tenho aqui, inclusive um teclado. Mas antes de fazer isso, vamos primeiro dar uma olhada neste aqui.
em termos de construção, é muito semelhante ao K2 e ao K. O que é isso? K6. Não, K4. Desculpe, K2. K4. Pois possui laterais de alumínio e fundo de plástico. Este parece um pouco mais oco em comparação com os outros. Também temos os pequenos pés de apoio, bem aqui. 2 níveis. Você pode ver na lateral que temos nossa entrada tipo C, acende a luz. Pronto, agora temos o tipo C junto com o nosso switch Mac Windows. Então é este aqui. E depois temos o Bluetooth desligado e o modo com fio. E quando se trata do botão do meio, ou do botão superior, ou seja lá o que for, no Windows e no Mac, não acho que ele tenha muita utilidade, mesmo que esteja presente no Mac. Tenho quase certeza de que funciona exatamente da mesma maneira. Então não tenho muita certeza de qual seja a vantagem disso. Agora, quando toca no teclado, o som é verdadeiramente o mais oco possível. Para que você possa ouvir isso. Sim, acho que os interruptores ainda estão lubrificados. Pronto, vamos dar uma olhada. Sim, portanto, os estabilizadores estão definitivamente lubrificados. Consigo perceber isso se a luz realmente brilhar corretamente. Assim você consegue ver a coisa branca. Bem ali. Talvez isso não seja lubrificante, mas é o... Bem, é uma espécie de lubrificante para os estabilizadores. Ele realmente amortece quando você pressiona. Então isso é bom. Também tem uma pequena marcação bem aqui. Veja, Keychron por dentro. E enquanto a barra de espaço está fora, você também pode ver uma pequena espuma bem aqui. Então toda a placa, ou a placa de estabilização aqui, está amortecida ou há amortecimento entre a placa e a própria PCB. Obviamente isso eliminará qualquer tipo de ressonância sonora, proporcionando um som um pouco melhor. Mas parece que você precisará fazer o loop desses interruptores manualmente, pois eles não vêm com um. Eles não vêm significativamente lubrificados de fábrica. Definitivamente não. Quando você compara com alguma coisa, por exemplo, como esta. Este é o K2. Na verdade. Acho que este é um pouco melhor. E vamos trazer também esta. Este é o maior. Essa parece ser a melhor opção. Sim, isto é apenas uma pequena e simples demonstração de som, só para você ter uma ideia. Vou pegar também isto, um pequeno bloco de feltro. Bem, isso são apenas gravações de ambos os lados, mas também deve dar uma pequena ideia de como o som mudará se você tiver algum tipo de tapete de mesa, como por exemplo uma superfície emborrachada, que também a superfície emborrachada vai alterar o som um pouco mais. Mas... Agora, assim como antes, vamos dar um exemplo de como isso soa. Pronto, aí está. Só queria dar uma pequena comparação de som para vocês. Acho que este será provavelmente o teclado mais escolhido, pois possui as setas, a tecla Delete e a tecla Insert, além da linha de funções. Mas nós simplesmente não temos o teclado numérico aqui. Então, sinceramente, acho que este é o layout mais escolhido. E, em geral, este é um teclado sólido. Não quero tirar nenhum mérito dele. Ele realmente tem uma sensação agradável. Só que para mim ele soa um pouco menos
premium menos agradável comparado, por exemplo, com este que mencionei. Tem algo neste aqui que parece um pouco acima deste outro. As teclas parecem mais lubrificadas. O perfil parece melhor no sentido de perfil sonoro. Tem aquele toque que eu pessoalmente gosto. Então este aqui é sólido. Agora, o maior que eu mostrei também tem uma certa vantagem, pois não só é um teclado bem lubrificado, como este aqui é o melhor de todos, mas ele vem com 3 opções de Bluetooth diferentes, além do dongle de 2,4 GHz. Então você não precisa usar Bluetooth. Você pode, na verdade, usar um dongle, o que pode te dar um tempo de resposta melhor. E esses teclados já têm taxa de polling de 1000 Hz, o que, via Bluetooth, eu não sei se você usaria isso. Isso será usado principalmente pelo cabo e parcialmente pelo dongle de 2,4 GHz. Então, além disso, dos 3 teclados que eu tenho aqui, assim como o pequeno, então esses são teclados normais, digamos assim. Enquanto o grandão, por Deus, eu não consigo lembrar o nome deles. Qual deles era? Este? Sim, essa mesma. Este aqui é um teclado sem fio com interruptores magnéticos. Então temos interruptores magnéticos bem aqui. E isso proporcionará uma vida útil um pouco maior aos próprios interruptores, além de melhor precisão. É praticamente o efeito Hall. Quer dizer, é magnético. Mas desta vez acho que não tive nada parecido. Certo, então, um teclado sem fio TKL e, bem, nada de muito especial aqui. Então, o maior, com os interruptores magnéticos, provavelmente terá o melhor tipo de resposta de entrada e você sente que é o mais premium de todos, só de olhar para ele e também ao pressionar as teclas. Ainda assim, é uma escolha sólida. E se você está procurando um teclado, este aqui realmente parece e soa bem, só não é tão bom quanto as outras 2 alternativas que eu analisei. Mas enfim, dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil e, se achou, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever. E obrigado por assistir.